Olá, bem-vindo à série A Bíblia Toda. Eu sou Paulo Oliveira, da Bíblia JFA, e vou estar com vocês ao longo desses episódios para falar sobre a Bíblia. E não apenas a Bíblia, mas a Bíblia toda. Por que a Bíblia toda? Porque a Bíblia é um livro composta de muitos livros, 66 livros, mas com uma única história, com um começo, meio e fim. Para entendê-la, para entender um pedaço dela, é preciso entender o todo, a Bíblia toda. E eu estou aqui então pensando, você vai ler comigo a Bíblia toda? Não apenas exige perseverança, exige constância, como exige um pouco de conhecimento, porque a Bíblia tem algumas dimensões. E nós temos que ir como uma cebola, descascando as camadas, saindo da superfície para entrar lá no centro, no âmago daquilo que ela realmente está dizendo. A Bíblia tem 3 dimensões de compreensão. Uma dimensão literal, que é compreender as palavras. Vamos estar, ao longo dessa série, falando muito das palavras e do literal que ela significa. Se você não entende o literal, não vai entender o figurado, não vai entender o alegórico, não vai entender o espiritual. A segunda dimensão é justamente essa, a partir desse conhecimento literal, conhecer os livros, conhecer as histórias, conhecer os personagens, entender o que Deus está falando através dela. O que eu quero dizer com o figurado? Figurado é aquilo que está por trás da história literal. Por exemplo, a história de Abraão. Conhecemos que Abraão era o patriarca que teve um filho, o filho da promessa, Isaque. E Deus manda ele matar o próprio filho. E ele vai e faz isso. Caminha até o monte, cutelo na mão, filho no altar, e o Isaque perguntando, pai, estou vendo aqui o fogo, a madeira, as pedras do altar, onde está o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá, um dos nomes de Deus, dizendo, eu tenho fé de que Deus vai dar um jeito, porque Ele prometeu que o meu filho seria o início de uma grande nação, e que ia espalhar como a areia do mar e como as estrelas do céu. Então eu tenho fé de que Ele proverá. E nesse sentido, então, há uma história figurada. Por quê? Porque Abraão é a figura de Deus, Isaque é a figura de Jesus, o Cordeiro Imaculado que foi morto para a salvação de todos nós, para a sua própria salvação. Então a Bíblia tem um sentido literal, que é a história de Abraão, que aconteceu 2000 anos antes de Cristo, tem um sentido figurado, que é a história de Deus e de Jesus contada através da história de Abraão. E tem um sentido espiritual, enigmático, escondido, que precisa ser revelado. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, ele fala, por essa razão, podeis entender a minha compreensão do mistério que me foi revelado. Então, o que ele sabia acerca de quem era Jesus, o que era a igreja, o que Deus estava fazendo através da morte e ressurreição de Cristo, era muito além do que o próprio Pedro, Tiago, João e os discípulos entendiam. Ele entendeu, discerniu a figura da igreja, a tal ponto que ele afirma que a igreja é Isaque, Sara, e que Israel é Agar, Ismael. Ou seja, ele faz uma aplicação ao contrário do literal, dizendo que o filho oficial de Abraão era a igreja e não os judeus. Não precisa dizer que os judeus não ficaram muito contentes com esse tipo de exegese. Então, a Bíblia tem essa profundidade de chegar numa revelação que só o Espírito Santo pode te dar, porque não foi Paulo consultando carne ou sangue, como ele diz, estudando com os fariseus, compreendendo todas as dimensões históricas da Bíblia, que sacou essa ideia. Foi o Espírito Santo que revelou em cima do literal. Então nós estamos aqui com o literal do que aconteceu, com o parabólico, que são as conexões que a Bíblia própria faz de uma história com outra, e Jesus, então, no Novo Testamento, conta literalmente as parábolas, histórias que não aconteceram, mas que têm um significado, e tem um profundo significado espiritual de revelação
também. Como que você chega lá? Vamos caminhar no literal. E mesmo no literal, a Bíblia também tem suas dimensões. Então, ela tem uma dimensão histórica. Ela não é um livro histórico, mas é o livro mais antigo que nós temos conhecimento com veracidade e com acuidade. Aquilo que na faculdade de bibliografia, né, biblioteconomia, as pessoas estudam. É um livro que tem um valor histórico pelos seus códices. Ou seja, esta Bíblia, que hoje está aqui num celular, na Bíblia JFA, ela estava num papel, está num papel, que foi impresso desde Gutenberg, no meio do século XV, que era manuscrito antes de Gutenberg. Então, cada um copiava com a sua própria letra, de cópia para cópia, os originais para as cópias. E nós não temos o original. Sabemos que quem escreveu, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, foi Moisés. Agora, o que ele escreveu lá no pergaminho, na pele de ovelha, com a pena de uma ave, de um animal, isso se perdeu, não existe, não sabemos onde está isso. As tábuas da lei que estavam na Arca do Concerto, não sabemos onde estão. Mas as cópias das cópias das cópias estão presentes. E eu quero dizer para você que, em termos científicos, a Bíblia é o livro mais original da história da civilização. Quando você descobre os escritos do Mar Morto, lá das cavernas de Qumran, em 1940, e vê ali pedaços da Bíblia escritos da época de Jesus, ou seja, 1940 anos antes, e compara com o de hoje, iguais. Não há nenhum livro na literatura mundial que tenha essa mesma acuidade que a Bíblia tem. Para ter uma ideia, o segundo, em termos de precisão, depois da Bíblia, Ilíada de Homero. Uma outra história que a gente conhece, a história de Troia, Helena, filmes, as viagens na Grécia Antiga, escrito aí 500, 600 anos antes de Cristo, veja, bem depois da Bíblia, mas não tem original também. Não tem os códigos, e quando você compara uma cópia com a outra, profundas diferenças. Porque algum escreveu um pedaço, outro escreveu de outro jeito. É um telefone sem fio, você vai falando e ouvindo, copiando, recopiando, intencionalmente ou não, modificando o conteúdo. Isto não acontece com a Bíblia. Por quê? Porque a própria Bíblia coloca como o escriba deveria traduzir, copiar aquele texto. Então há todo um processional religioso, tradicional, em que um escriba, que era uma pessoa já de uma cultura e uma educação diferenciada, tinha que ser um levita que se especializasse no hebraico. Hebraico, uma língua que era escrita e não falada. Não sei se você sabe, mas na época de Jesus já não se falava hebraico. O que se falava era aramaico. Mas o hebraico era a língua escrita. Então, o escriba tinha que entender o hebraico, decorar a Torá, copiar com supervisão de um outro, palavra por palavra, de uma cópia para outra, e se errasse alguma coisa, não podia rasurar, não podia corrigir, tinha que jogar fora e começar de novo aquela folha. Então, esse cuidado de preservar a palavra, o povo de Israel é conhecido como o povo do livro, que hoje pode parecer algo normal, mas pense isso há 2.000, 3.000 anos atrás. Um livro, o legado de Israel para a humanidade, não é um palácio, não é uma obra de arqueologia, não é um império como o Mesopotâmio, o egípcio, pirâmides, Alexandre, romano. O legado é um livro. E esse livro totalmente preservado. Então, a Bíblia tem um aspecto histórico. Quando você a lê, conhece e entende fatos que às vezes não estão narrados em nenhum outro lugar e que a arqueologia lentamente vai chegando para comprovar. Aconteceu. É verdade. Pensávamos que era uma figura mitológica, mas agora há evidências arqueológicas
que realmente essa personagem existiu, que realmente houve, por exemplo, um êxodo do Egito, que realmente houve lá uma localização na terra de Gozém, no Egito, onde a Bíblia diz que o povo de Israel habitou, em que em um dado momento da história, as construções, os tijolos, não tinham palha. Que é o que a Bíblia fala que o faraó disse para Moisés. Vocês estão querendo fazer festa para Deus aí? Vão continuar trabalhando e agora não vou dar a palha. Então, de repente, eles tinham que fabricar a mesma coisa sem os elementos. Isso é um fato bíblico que quando você olha, descobre arqueologicamente uma comprovação. Há muitas e muitas. Então a Bíblia tem um contexto histórico, apesar de não ser um livro histórico. Ela tem um contexto literário, porque ela é um livro de poesia. Ela é um livro de literatura, de crônica. Aliás, o nome dos livros é Crônicas. Então ela conta casos, ela fala, ela tem conceitos. Ela só não é de ficção, mas ela tem um valor literário. E quando você olha então Salmos, Provérbios, Eclesiastes, poesias, precisamos entender esse contexto, inclusive, porque é diferente ler Gênesis, Êxodo, Levítico, com um conteúdo histórico profundo, e Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, com um conteúdo poético, literário profundo. A Bíblia também tem um aspecto científico, que vou dizer aqui, eu até gosto muito, porque eu sou engenheiro, mas também estudei física. Então me formei em engenharia na USP e estudei física na USP. Levei as duas faculdades juntas. E quando você começa a olhar a Bíblia do ponto de vista científico, ela é impressionante. A Bíblia não é um livro para falar de ciência, mas ela fala de coisas que só agora a ciência está descobrindo. A Bíblia já falava também, por exemplo, que a Terra era redonda. Isaías disse que o Espírito de Deus parava sobre o globo da Terra. Já viu um globo plano, terraplanista? É o que a Bíblia coloca. Então, a Bíblia é um livro que tem um componente científico. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui também. E o mais importante, a razão pela qual ela foi escrita e por que nós estamos estudando esse livro, ela é um livro espiritual. Que Paulo diz, é vivo. Ela fala com você. Cada um que lê a Bíblia vai ter uma interpretação e uma palavra de Deus no seu coração específica para você, no seu momento, na sua história. É uma palavra viva, que é apta para ensinar, instruir, corrigir, redarguir todo o caminho de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Foi o que Davi falou e ele sabia o que ele estava falando, porque ele pecou bastante. Então, guardar a Bíblia no coração para conseguir vencer provações e tentações. Ao longo dessas semanas e episódios, nós vamos passear por isso de uma forma cronológica, do Gênesis até o Apocalipse. E você vai perceber que, como o Gênesis disse, ele é o princípio, Gênesis é do grego início, e o Apocalipse é o fim. Lá em Apocalipse 1:11, Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, como o nosso A, e o ômega, a última letra do alfabeto grego, que para nós aqui está mais para o W, né? Mas eles não têm o zeta lá como último. Então, do começo até o fim. E eu queria hoje gastar com vocês, vou falar um pouquinho mais para frente isso aqui, esse significado do começo, que para mim é o lado físico lá. Mas antes, lembrar que se você quer estudar isso, você precisa não apenas assistir esse vídeo de menos de 1 hora, mas ler. Nós temos um plano de leitura, a Bíblia toda, no nosso aplicativo Bíblia JFA. E ali, numa média de 3 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia em 1 ano. E a minha ideia aqui é te convidar, se você já não fez isso, a começar agora. Comece a ler a Bíblia todos os dias. Reserve um horário e coloca lá no aplicativo e você vai lendo. Tem um plano de leitura ali que vai te auxiliar dizendo o que você tem que ler a cada dia e você vai marcando, vai marcando, vai marcando. E aí então, nesta evolução, você vem aqui nessa série a Bíblia toda e eu vou comentar, às vezes com mais foco, porque, por exemplo, só o Gênesis 1 daria algumas aulas. Vou ter que apertar.
Outros trechos são mais genealogias, coisas mais áridas de falar, passa mais rápido para dizer. Mas nós vamos caminhando do Gênesis até o Apocalipse nesta série aqui. Você precisa fazer a sua lição de casa. Ouça mais uma vez o que eu estou falando. Vá lá comprovar se o que eu estou dizendo realmente está escrito. Caminhe junto comigo através da palavra. Trato feito? Então vamos começar aqui. Para dizer primeiro, Bíblia. A palavra Bíblia, ela já é um grego que significa biblioteca. Então, Bíblia não é um livro, Bíblia é uma biblioteca, ou seja, uma coletânea, uma coleção de livros. No nosso caso, 66 livros, dividida em duas porções, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, 39 livros, que cobrem desde a criação do mundo, a história de Adão, Eva e no jardim, até o último profeta reconhecido antes de Jesus, Malaquias, 400 anos antes de Cristo. Então é um grande período da história em que você vai conhecer aqui, vamos falar sobre isso, nas divisões dos livros, tudo o que aconteceu na formação do mundo, na criação do homem, na multiplicação da espécie humana, no dilúvio, na Torre de Babel, na separação das nações, das línguas, e aí então a formação de Israel através de Abraão, e o crescimento das 12 tribos, os reis, os profetas, chegando em Malaquias. A segunda parte, o Novo Testamento, é com o nascimento de Jesus. Então, no nosso ano zero aqui, a história de Jesus, os evangelhos contando essa história, o que ele falou nos seus 3 anos de ministério, dos 30 ao 33, e o que aconteceu depois, a história do começo da igreja e das cartas que foram escritas para esta igreja até o ano 90, quando João escreve o Apocalipse e morre. Um pouquinho antes, escreveu perto dos anos 70, ele foi até o ano 90. Então, nós temos esse span, essa linha do tempo, que vai desde quase 4.000 anos antes de Cristo, até o ano 90, quase 100 anos depois de Cristo, com a história da Bíblia. Essas duas partições, Antigo e Novo Testamento, também têm as suas subdivisões. Vamos ver aqui. A primeira delas são os livros da lei, o chamado Torá pelos judeus, que, como eu disse, foram escritos por Moisés. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Definem a história do começo do mundo, como que a nação de Israel nasceu e quais as leis que deveriam obedecer. A partir de Êxodo, Levítico, os Números e Deuteronômio repete essas mesmas leis. Então conta a história desse povo até a saída do Egito e entrada na Terra Prometida. Depois vem os livros históricos, que contam o que aconteceu. Ainda que na Torá haja história, porque vai contando a história da humanidade, mas Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, contam a história deste reino que cresceu, que foi destruído pelos assírios, o reino de Israel, que foi destruído pelos babilônicos, o reino do norte, a volta do povo da Babilônia, e aí nós já estamos em Esdras e Neemias. Esther já no Império Assírio, que é um pouco antes. Outra coisa importante é que a Bíblia ela não está na linha cronológica, ou seja, não é um livro depois do outro na linha de tempo. Acabei de dizer que o livro de Esther aconteceu antes do livro de Esdras e Neemias, mas ele vem depois. Então, até tem Bíblias que são Bíblias cronológicas, que começam contando essas histórias, então não é na sequência que você conhece aqui, mas na sequência da linha do tempo. Depois dos livros históricos, vêm os livros poéticos. Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Livros de poesia que mostram como que a literatura se desenvolveu, principalmente, como eu falei aqui, com a história
os salmos de Davi, os salmos de Asaf, os salmos de Moisés, que tem um salmo também, de alguns outros autores, Salomão, os seus provérbios e os seus cantares. E aí então, profetas maiores, que são, essa divisão inclusive é meio injusta, porque não quer dizer que eles são maiores do que os outros, mas são livros maiores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. E os profetas menores, são os mais complicados de decorar. De novo, Oséias é tão grande quanto os profetas, mas é considerado um profeta menor. Eu decorei, quando eu era do cultinho da igreja, decorei de 3 em 3. Até hoje, quando eu falo esses livros, eu falo de 3 em 3. Oséias, Joel, Amós. Obadias, Jonas, Miqueias. Naum, Abacuque, Sofonias. Ageu, Zacarias, Malaquias. Chegamos ao fim do Velho Testamento. Então você vê, a Bíblia, ela está na minha mente. Eu decorei a sequência. Eu conheço a história. Li os livros. Um literal que entrou. Entender essa divisão talvez te ajude um pouquinho, né? Então, os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. E o Novo Testamento? Também tem a sua divisão. São 27 livros. Começam com os 4 evangelhos, talvez os mais conhecidos na história aí, né? Os 4 evangélicos. Depois vem o histórico. O livro histórico do Novo Testamento é Atos, que conta a história do que aconteceu com a igreja depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus. Não vou nem contar essa história do assunto aos céus, mas você imagina que sermão que deu em algum lugar quando fala que Jesus foi assunto aos céus. E aí então, vem as cartas. Primeiro as cartas de Paulo, que começa com a carta aos Romanos e vai andando, Gálatas, Efésios, Coríntios, 1ª, 2ª Coríntios, vai andando, até chegar na carta de Tiago, nas cartas de Pedro, carta de Judas e nas cartas de João. Escreveu 3, 1ª, 2ª e 3ª João. Com o último livro, Apocalipse, o livro da revelação dos últimos dias, também escrito por João. Então, nós vamos ao longo desse tempo, não sei quanto vai demorar, falando do Gênesis até o Apocalipse. Eu queria colocar aqui para vocês um pouquinho sobre esse alfa e esse ômega. E entender aqui quanto que nós vamos falar e fazer da profundidade da Bíblia. Como eu disse, queremos aqui gastar uns 45 minutos, tem mais o quê? Uns 20 minutos aqui para chegar na nossa meta, falar um pouquinho do que é realmente a Bíblia. Gênesis. Vou pegar aqui a minha Bíblia JFA para ler esse negócio. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Li aqui 3 versículos do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Para você entender melhor, na Bíblia hebraica, na Torá, esses livros têm o nome da primeira palavra do livro. Então, para um judeu, não existe o livro de Gênesis, que é uma palavra grega. Existe o livro Bereshit, porque a primeira palavra, Gênesis 1, é no princípio. Então, em o princípio, é uma palavra só em hebraico, Bereshit, que dá nome ao livro de Gênesis. Então, e aqui tem um poder forte. Historicamente, é difícil de precisar isso, mas cientificamente ele tem uma grande revelação aqui. Como eu falei, eu estudei física, gosto desse assunto. No princípio, significa que começou o tempo. Nós sabemos, nós cremos que Deus é eterno. Então Deus não tem um princípio, não tem um princípio de Deus. O Gênesis 1:1 não conta a história de Deus. Ele conta a história da criação. Agora, tem uma menos eternidade infinita do que acontecia antes. Nós temos quase nenhuma evidência disso. O que era antes de Gênesis 1:1? Como era antes Deus, antes da sua criação? E aqui ele fala, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Essas palavras aqui são palavras muito importantes. Primeiro porque abismo, o hebraico aqui é terrom,
que é a tradução para caos no grego. Havia caos, que significa desordem, não arrumação. Não é um sentido negativo de desordem, bagunça, né? Porque isso nem combina com Deus. Mas não havia uma ordem, não havia uma arrumação, não havia uma energia posta no sistema para colocar coisas no lugar. Para quem estuda física, isso aí são as leis da termodinâmica. Entalpia e entropia. A segunda lei da termodinâmica, ela fala que todo o sistema caminha para o seu maior nível de entropia. E entropia é desordem. Ou seja, o nosso universo caminha para a desordem. Busca, deseja, se estabiliza, é o nível mais estável de energia, a desordem. E você, que é dona de casa e tem um filho, pode entender o que eu estou falando. Para colocar a casa em ordem, tem que pôr energia. Tem que imputar energia no sistema. Se você deixar quieto, ele vai bagunçar. Ele vai equilibrar. Porque tudo bonitinho no lugar é ordem, energia. Deixa lá sem fazer nada. Passa-se o tempo e aquilo vai degradando, vai desconstruindo, vai desorganizando, vai caindo para os níveis mais baixos de energia, que são os níveis mais altos de entropia. Eu sei que para alguns vai ficar muito físico esse negócio, mas olha a força dessa história. É o que a Bíblia está falando. Que no princípio, lá atrás, havia desordem, havia caos. E aí Deus começa a sua criação, que é colocar as coisas no lugar. É separar luz de trevas. É separar a porção seca da porção molhada, a expansão de cima da expansão de baixo. É criar ciclos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E veja que ele não está falando do dia no sentido até físico das 24 horas, que significam a revolução da Terra em torno de si mesma. Porque nem havia o Sol e já havia a criação. Mas a primeira coisa que ele diz é: haja luz. E houve luz. Me acompanhe aqui nesse raciocínio. E se você gosta de física, vai lá checar. Aliás, hoje no YouTube você encontra vídeos tão maravilhosos quanto esse que está assistindo e outros também muito bem documentada essa história da física e da ciência, da luz. Há uma tremenda correlação entre luz e tempo. Tempo. Porque Bereshit é tempo. Deus criou o tempo. No princípio, é quando você aperta o cronômetro e começa a contar o tempo. É o 000 dessa história. Então, há um momento em que o tempo é criado e que os ciclos se iniciam e que as coisas começam a ser postas em ordem. Esta é a história da criação. Você pode ser ateu, mas você tem que acreditar que, de repente, por uma razão que você, ateu, não conhece, algo fez um Big Bang. Algo fez um início de um processo que anda até hoje. Tempo. E a luz, ela é o parâmetro do tempo. A humanidade levou esses 20 séculos para descobrir isso. A lei da relatividade de Einstein, que diz que a energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. A constante desse E é igual a mc ao quadrado da lei de Einstein, a lei da relatividade, ela mostra que a luz é o parâmetro mais constante do universo. Não existe nada mais rápido do que a luz. 300 mil quilômetros por segundo. Você pode pensar muito rápido, mas pense um pouquinho. O tempo que o Sol demora para chegar com a sua radiação aqui na Terra, velocidade da luz, 8 minutos. E nós estamos falando de uma estrela de média grandeza, que está com o seu sistema solar, onde está a Terra, aqui os seus planetas do sistema solar, dentro de uma galáxia
que é a Via Láctea, que se estima tenha 100 bilhões de estrelas, e num número de galáxias que se estima hoje em 2 trilhões de galáxias. Então imagina o tamanho disso, deste universo, desta energia, colocado aqui nesse princípio: luz e tempo, ordem e desordem, ciclos, o ciclo da semana, o ciclo do ano, os ciclos dos séculos. Então, quando a Bíblia fala eu sou o alfa, eu sou o ômega, ele está dizendo vai haver o final desse grande ciclo. O tempo um dia vai terminar. E quando o tempo terminar, voltamos à eternidade, onde não há mais tempo. Eu aqui também nem tenho tempo para falar que a própria física está mostrando que o tempo vai terminar. Mas eu posso te fazer aqui uma curiosidadezinha só aqui. Talvez se você estudou o 2º grau, deve lembrar de um exercício de física que era assim: um vagão de trem e uma criança com uma bolinha de borracha na mão, batendo a bolinha dentro do vagão. Para aquela criança, olhando aquela bolinha, ela vai e vem no movimento retilíneo. É o referencial dela. Ela está olhando a bolinha descer e subir na mão dele. Mas para quem está na plataforma e está vendo aquele vagão passando, ela está fazendo um movimento parabólico. Porque o vagão está andando. Então, a verdadeira dimensão de movimento, de espaço, ela é parabólica. Mas é verdadeira? Não. Porque se você estiver no espaço, você vai ver que a Terra está girando. Então, enquanto a bolinha desce e sobe e o vagão translada, a Terra gira. O movimento é helicoidal. E para completar a solução aqui, além de tudo isso, o próprio sistema solar, essa Terra que gira em torno do Sol, o Sol está caminhando em direção a outra estrela, chamada Vega. Então, esse movimento helicoidal tem uma translação em direção à Vega. O que significa isso? Significa que em física se chama-se referencial inercial absoluto. Ou seja, para você olhar as coisas e entender o que está acontecendo, você tem que estar numa posição, num referencial, que seja fixo, que seja constante, que seja confiável, porque senão você vai dizer uma coisa que não é a verdade do que está acontecendo. É exatamente isto que a Bíblia é. Ela é um referencial inercial absoluto do que Deus significa e do que Ele fala. Então, eu gastei mais física hoje que vamos falar nesses próximos dias. Mas para te dizer, nós estamos tratando de um livro que não é apenas a história de um povo judeu, que não é apenas um grande clássico da literatura mundial, que não é apenas de um conteúdo histórico incomparável na história da civilização. É um livro sobrenatural. É um referencial que quando você olha para ele, você está vendo as coisas como elas realmente são. Então, Tiago fala que aquele que vai e se olha no espelho, ele vê a face de si mesmo e esquece como que é. Mas aquele que lê a Bíblia com sabedoria, é um leitor assíduo e não um ouvinte esquecido, ele tem um referencial de quem ele é. Ele sabe o que está acontecendo. Ele entende as situações que estão ao seu redor. Ele sabe se mover e se comportar em qualquer momento, em qualquer situação. Nós vamos caminhar nesse tempo aqui, não para que você tenha um pouquinho mais de história na cabeça, não para que você possa fazer essas conexões maravilhosas entre a Bíblia e a ciência, não para que você possa ter inspirações poéticas e literárias, mas para que Deus possa te fazer compreender o propósito eterno dele, através desse livro maravilhoso, no seu dia a dia de 24 horas, nos seus ciclos. Tempo é o inverso de frequência, né? 1 Hz é 1 sobre segundo. Então, o tempo passa e os ciclos se repetem.
até o dia em que Apocalipse 20 vai acontecer. Eu vou acabar aqui lendo esse texto, né? O último livro da Bíblia, Apocalipse 22, que fala assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Palavra grega que significa Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que quando isto acontecer, que quando este ciclo se fechar, que quando o tempo terminar, que quando a eternidade voltar a imperar, sem mais sombras de variações, você possa estar dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Muito bem, nessa nossa primeira aula, você entendeu por que temos que estudar a Bíblia toda, que o Gênesis tem uma conexão com o Apocalipse e que o todo faz parte daquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós compreendemos também um pouquinho como ela é distribuída, como ela é subdividida, quais são as suas seções, quais são os seus livros e o contexto em que eles estão colocados, históricos, literários, até mesmo científicos, mas principalmente espirituais. Com tudo isso, nós entendemos que a Bíblia fala sobrenaturalmente com você. Agora vamos começar a ler o livro de Gênesis. O que nós temos no livro de Gênesis? Bom, primeiro o próprio livro, como foi dito, o livro inicial. Gênesis quer dizer o início, o princípio, que é a mesma palavra do hebraico Bereshit, a primeira palavra de Gênesis. Bereshit, bara Elohim, Gênesis 1:1. Lembrando que os judeus nomeiam seus livros da Torá a partir da primeira palavra dele. Então, Gênesis chama-se Bereshit. E nós temos na nossa Bíblia a palavra grega de Gênesis, que vem a ver com a criação, com o princípio, que conta essa história de como tudo começou. Difícil falar tanto assunto, são 2000 anos de história aqui em Gênesis, em uma semaninha. E depois nós vamos ter muitos outros assuntos que são menos extensos, também em uma semana. Mas para manter aqui o cronograma, para você poder terminar de ler a Bíblia em 1 ano e 52 semanas, vamos ficar aqui nessa primeira semana com os 28 capítulos iniciais da Bíblia, os 28 primeiros livros de Gênesis. Você sabe muito bem, ela começa contando a história da criação. E aqui, só para dar o gostinho, entendemos essa história da criação como algo de uma dimensão muito maior do que apenas a dimensão física, ainda que, obviamente, ela exista. Então, no capítulo 1, você vai ter a história de como realmente Deus começou a criar o mundo a partir do nada. Ele começou a criar a partir do caos. Então, quando você lê lá, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou do caos. Essa palavra diz que não existia nada, mas começou a existir o tempo. Então, a primeira noção, a noção do tempo é dada aqui. Deus começa uma história. Antes havia o menos eternidade, só Deus. E o Deus sobre todas as coisas, que não existiam. Então, como é que era? Nós não temos muita noção, a Bíblia não dá nenhuma dica sobre como as coisas aconteciam quando só havia Deus. Mas uma coisa nós temos que até um conceito físico. Não havia tempo. Então, o tempo é um conceito que vem com a criação. E por isso vem o conceito de ciclo, de fases. Quando você olha Gênesis 1, é tarde e manhã do dia 1º, tarde e manhã do dia 2º. Veja que ele inverte, ele coloca primeiro a tarde e depois a manhã. Mostrando que não é uma questão física das suas 24 horas. Afinal, no primeiro dia, quando disse Deus, haja luz, que no latim é o famoso Fiat Lux, né? Então a gente acha que Fiat é marca de carro, mas na verdade é esse
haja, esse verbo criador, haja luz e houve luz. Então, se não havia nem planetas, nem rotação, como falar de um dia de 24 horas definido como o tempo em que a Terra demora para dar uma volta completa em torno de si mesma? Então, o conceito aqui ele é espiritual, mas é um ciclo de 7 dias, que compõe o que nós temos hoje como semana. Esse ciclo do dia e da semana acompanha a história da humanidade, porque você pode ser cristão, islamita, budista, pode ser ateu, animista, mas toda a Terra, em todo lugar, trabalha com um ciclo de 7 dias. E o 7º é o sábado, o dia do descanso, que depois foi aumentado para incluir o domingo também. Então hoje nós temos uma semana de 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso. Alguns lugares ainda são 6 dias e um só de descanso. E tem ainda outros que tem mais um dia ainda de descanso. Em alguns países mais sociais, na Europa, você tem até a sexta-feira com um dia livre também. Esses ciclos definem a maneira como Deus se relaciona com o homem. E o ciclo quer dizer muita coisa. Na física, um ciclo é medido em hertz, né? A frequência, que é o inverso do período. Então, ciclo de tempo, o inverso é frequência. Quantas vezes aquele ciclo se repete. Nós vamos ver para frente aí como esses ciclos são importantes quando falaremos, por exemplo, lendo a Torá, do ano sabático, que é o 7º dia em que a terra descansa, que as pessoas descansam, ou o ano do jubileu, que é o ciclo de 7 vezes 7, o ano 49, então o ano 50 é um ano que tudo volta à estaca original. Mas esse é assunto mais para frente. O que eu quero colocar aqui para você, enquanto você vai ler esses primeiros livros da Bíblia nessa primeira semana, é entender que Gênesis 1 conta a história da criação como Deus a percebe. Não é a história como biologicamente pode acontecer. Como você pode ter a luz sem ter o sol. Como você tem o ciclo de criação da vegetação sem a clorofila. Então, leia esse texto do ponto de vista da criação de Deus. A Bíblia é um livro verdadeiro, é um livro exato, mas não é um compêndio de ciências. Ele também é poético, ele também é espiritual, ele também é alegórico. Então, entenda o que está escrito por trás daquilo que está escrito. Ele termina o capítulo 1 dizendo: "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia 6º. E o 2 começa dizendo: "Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados." Então dá para dizer que neste momento aqui, tudo era bom e todo o exército do céu e da terra, portanto incluindo os anjos, eram também bons. Não havia Satanás, não havia demônios, não tinha acontecido a queda. Então Gênesis 1 até o primeiro versículo do capítulo 2, não há pecado, não há queda, não há Satanás. Agora, o Gênesis 2 retoma contando a história, a partir do versículo 4, ele fala: "Estas são as origens dos céus e da terra." Então ele dá uma resumida e já fala do Jardim do Éden. Fala que a terra vivia sem chuva. Um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Isso vai ser importante lá no Gênesis 6, quando formos falar do dilúvio. Não tinha chuva, havia uma grande camada de nuvem que circundava a terra. E ele planta então um jardim do Éden, na banda oriental. Ele fala dessa localização, dos 4 rios, 2 nós conhecemos muito bem, né, o Tigre e o Eufrates, tem o rio Nilo ali, e se suspeita que o 4º rio é o próprio Rio Jordão. Então quando você olha no mapa mundi, você percebe que esse lugar que hoje é um deserto, a Península Arábica, aquela parte abaixo do que hoje é Israel mesmo, é a região onde se desenhou o Jardim do Éden, lá atrás. Queda do homem, né? Daquele caos que vinha não haver nada, vem a ordem, aí a ordem começa a ser desordenada com a maldição do pecado. Em Gênesis 2, é criada a família. Versículo 24 fala: "Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne." Então, que pai, que mãe? Adão não tinha pai? Eva veio dele mesmo.
Então aqui tem um conceito de que a família se origina quando existe o casamento. E é uma coisa que até agora é a alma mater, é a célula primordial da sociedade, né? A família, o núcleo onde todas as coisas acontecem. Então, estudando aqui a palavra, você vê que a família foi criada por Deus aqui desde o princípio, só que este homem e essa mulher, eles estavam ali juntos, eles eram uma carne, mas eles não sabiam quem eles eram, não se compreendiam como estando nus e não se envergonhavam disso. Daí, então, por isso, no capítulo 3, vem a queda. Já aparece aqui uma serpente, já aparece aqui uma regra, uma lei, eles não poderiam comer da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Também muita história para colocar aqui, mas se percebe que este homem, que foi criado inclusive vegetariano, hein? Se for lá ler a criação do homem no capítulo 1, Deus deu para ele o mandato de comer de todos os frutos da terra e das árvores, e não fala de animais. Agora, você que gosta do bom churrasco, não se preocupe, porque quando nós fomos lá na frente em Gênesis, no dilúvio, Gênesis 6-7, vai aparecer o mandato de comer também animais. Então aqui, nesse capítulo 3, ele começa a falar da queda do homem. E aqui ele diz que quando vem a queda, o que muda? A terra começa a produzir espinhos e cardos. E o homem tem que trabalhar, o famoso versículo, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Eu quero gastar um tempinho aqui, porque tem muita gente que interpreta errado esse texto. Parece que o trabalho é uma maldição e que o trabalho é uma consequência do pecado. Antes o homem estava naquele paraíso, sentado, fazendo nada, usufruindo de tudo que tinha de graça ali, tinha vida eterna, tinha comida abundante, tinha relacionamento com Deus. Aí ele peca, e aí, então, como castigo, ele tem que trabalhar na terra, a terra vai começar a produzir cardos e espinhos, como está escrito aqui mesmo, não seria tão fácil, a terra se torna maldita, e ele, com o suor do rosto, vai ter que comer o pão. Então, esse texto não está dizendo que o homem antes não trabalhava. Pelo contrário, uma das coisas que inclusive fica clara é que o Adão era o gestor, era o gerente, era o mordomo desta criação que era o Éden. E ele estava lá com todos os animais, dando nomes a cada um deles, colocando ordem na casa, fazendo ainda mais entropia. Então, quando ele cai, ele perde a condição de resultado do trabalho compatível ao esforço, que é uma coisa que nos acompanha como terra até hoje, como humanidade. Porque muita gente sua muito a camisa para poder ganhar o pão de cada dia, enquanto tem gente que trabalha no ar-condicionado e ganha bastante. Essa desigualdade da adquirência do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore que veio criada por Deus, com o propósito de Deus, mas usurpada pelo inferno, torna o crescimento, o progresso, o desenvolvimento da sociedade algo desigual. Assim como a tecnologia e a ciência nos fazem conhecer muito mais e melhor do que nunca, cria também um abismo social entre o mais rico e o mais pobre. Então, aqui começa uma questão que lá no Êxodo, Deus vai adereçar quando vai constituir a nação hebraica. Como que você equilibra uma desigualdade gerada pelo pecado? De qualquer forma, estamos aqui no capítulo 3, no capítulo 4 a história de Caim e Abel. Então você vai ver como os filhos gerados por Adão e Eva fora do paraíso, eles crescem e eles começam então a se desenvolver na agricultura, na pecuária, tem aquele sacrifício a Deus, a Caim fica desgostoso porque Deus favorece o sacrifício de Abel, ele mata o irmão, é o primeiro homicida da história, e aí vem uma maldição sobre ele. E aí, então, o que eu queria colocar aqui é bem interessante, né? Como eu disse, tem muito assunto aqui, você pode procurar outros planos de leitura que vou explicar um pouquinho mais detalhadamente como essas histórias acontecem. Aliás, eu mesmo estou fazendo um aqui, chamado a Bíblia livro a livro, em que você pode estudar só o Gênesis. Aí vai dar mais do que os 45 minutos, uma hora que nós temos aqui. O que eu quero colocar no final desse capítulo, estamos aqui no capítulo 4, você fala que saindo Caim e Abel, né? Caim é maldito e vai embora, Abel morre, Adão dá à luz a mais filhos. E o primeiro filho que nasce é o Sete. E aí então
O último versículo do capítulo 4 fala assim: e a Sete também nasceu um filho e o chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Uma criação pré-diluviana. Como eu disse, nós não temos muita história nem informação sobre esses tempos. Pessoas vivendo muitos anos, como nós vamos ver aqui na sequência. Mas quando tem o neto de Adão, se começa a invocar o nome de Deus. Olha que confusão, porque Abel, que tinha aquela origem boa, morre. Caim, amaldiçoado. Adão e Eva, expulsos do paraíso. Aquela relação com Deus, ela é cortada, mas ela volta a aparecer no filho de Sete, Enos. Invocar o nome de Deus, e esse Senhor aqui é Jeová. O nome de Jeová sendo invocado pela primeira vez com o neto de Adão. Lembrando que Adão está vivo em todo esse processo, hein? Nós vamos ver isso agora com mais detalhe, porque o capítulo 5, muito interessante, ele fala sobre a genealogia de Adão. E eu tive essa curiosidade, porque ele coloca aqui quanto tempo cada um viveu e que idade tinha quando gerou o primeiro filho. Então ele coloca, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então você vê que aqui a genealogia não está entrando no tempo em que Adão estava lá no paraíso, que era eterno. Quanto tempo passou? Não está contado aqui. E também não está colocando o tempo de Caim e Abel. Então, 130 anos depois que ele foi criado, ou que o tempo começa a contar, ele viveu 130 anos e gerou um filho. E aí, o total que ele viveu depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ou seja, teve muitos filhos e filhas. Somando 800 com 130, Adão viveu 930 anos. Aí você continua nessa continha, porque ele vai falar do Sete. Viveu Sete 105 anos e gerou a Enos, quando pela primeira vez foi invocado o nome de Jeová. Então já temos aqui uma historinha. Sete tinha 105 anos quando gerou Enos e viveu até o ano 912. Depois vem Cainã, tinha 70 anos quando gerou Mahalalel. Mahalalel tinha 65 anos quando gerou Jared. Jared tinha 162 anos quando gerou Enoque. Já o famoso Enoque aqui que foi tomado aos céus. 65 anos e Enoque gera Matusalém, o homem mais velho da história da humanidade. Matusalém tinha 187 anos quando ele gera a Lameque, que com 182 gera Noé. Bom, primeira pausa aqui. Se você fizer essa matemática e contar, você vai ver que quando Matusalém nasce, Adão está vivo. Adão morre quando Matusalém tinha 113 anos. Então você imagina como é uma cultura, como é uma sociedade, onde essa longevidade faz com que as gerações se intercalem, em que todos se conheçam. E não é uma pessoa de 90, 100 anos, sem capacidade mental, sem capacidade física e motora. Eles continuam gerando filhos e filhas. Eles continuam com a força produtiva. Como que é isso? O homem viver tantos anos. Vamos ver que isso termina quando vem justamente o dilúvio. E o Matusalém, ele morre de afogado, porque ele está com 969 anos, né? Adão teve 930. O Matusalém morre porque vem as águas do dilúvio, ele não estava lá dentro. Então é muito interessante quando você olha a genealogia e pensa, uma coisa chata, hein? Mas começa a fazer as contas, começa a entender as inter-relações, e esse capítulo 5 vai ficar interessante. O capítulo 6 continua contando a história de Noé e o anúncio do dilúvio. Eu não vou falar muito aqui, é muito conhecida essa história do dilúvio, né? Mas no capítulo 7 ele vem. Noé tinha 500 anos, como eu li lá no capítulo 5, quando Deus anuncia isso. Ele teve 3 filhos e durante 100 anos ele constrói uma arca. 100 anos. E ele manda então, ele construiu aquele barco e quando ele tinha 600 anos veio o dilúvio sobre a terra. E Noé entra na arca com os animais e vem a chuva. Uma arca de quase 150 metros de comprimento, um transatlântico. Então, durante 100 anos, que é muito tempo, mas se pensar bem, é praticamente 12% da vida
de uma pessoa daquela idade de 900 e tantos anos, né? Então, você pensar nesse aspecto, 12, 10% aí seria como se fosse mais ou menos 10 anos da vida de hoje. Então, nesse tempo todo, você tem Noé construindo a arca e fazendo ela acontecer. E essa construção faz com que os animais entrem, Deus feche a porta, venha o dilúvio e acabe a civilização antediluviana, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento e com toda a condução, que Jesus depois ressuscita lá em Gênesis, falando que, em Mateus, nos Evangelhos, dizendo que como nos dias de Noé, será também no dia de final. Os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, a sociedade progredindo, progresso, futuro, desenvolvimento, ninguém pensando em Deus, até que começou a chover. Abrem-se as comportas do céu. Então, Gênesis 7 fala do dilúvio. Chove 40 dias ininterruptamente. Diz que a água subiu mais alto, 7 metros além do mais alto pico que existia de montanha naquela época. Sabemos que a arca parou no Monte Ararat, que hoje fica ali na divisa da Turquia com a Armênia. Então, toda aquela região foi inundada totalmente, acabou a vida do homem ali, todos os homens morreram, os animais. Foram 150 dias de água. Quer dizer, é 40 de chuva, mas 150 de inundação. Você entender a ideia da dimensão que foi isso. E aí no capítulo 8 é a saída da arca, né? O povo começa novamente, dá para falar muita coisa aqui, mas eu também não tenho esse tempo. Gênesis 8, Gênesis 9, vem o pacto com Deus e Noé de que não vai mais destruir a terra com isso. Lembrando que essa água toda veio da onde? As comportas do abismo se abriram, romperam-se as fontes do abismo. O Gênesis 7:11. Então, até esse mesmo abismo que era o caos lá do Gênesis 1, é a mesma palavra aqui, ela vem para dizer que essa nuvem que cobria a terra, ela faz chover. E a incredulidade daqueles homens é porque não chovia. Então, quando Noé fala, vai cair água do céu, aquilo era uma coisa que eles nunca tinham visto. Quando ele constrói uma arca em terra seca, longe do mar, aquilo não fazia nenhum sentido. Então Deus fala algo, o homem não acredita e aquele algo acontece. Nós estamos novamente às vésperas disso. Promessas milenares estão acontecendo. A tecnologia propiciando uma digitalização e uma utilização da ciência que se aproxima do apocalipse. Comprar e vender e ninguém vai poder fazer se não tiver lá a sua marca, o seu código, o seu Pix, o seu cartão de crédito. Isso seria inimaginável naquela época. Agora já é uma coisa possível. Essa pandemia trazendo essa virtualização das realizações, o dinheiro físico desaparecendo e tudo sendo virtualizado. O número de catástrofes, terremotos, vulcões em erupção, chuvas secas, a terra preparando um ambiente que estava escrito lá. Então, como nos dias de Noé, estamos voltando nesse momento do dilúvio. O fato é que após o dilúvio, Cão, Sem e Jafé, os 3 filhos de Noé, vão se espalhando pela terra e vão povoando e começa mais outra série de gerações. No Gênesis 10, as gerações de Noé e seus filhos são descritas, chegando até a Torre de Babel, que é a história de Gênesis 11. Meu pai foi entre muitas coisas, né? Ele se formou de cirurgião dentista, mas estudou na parte de exatas, também de biológicas e de humanas. Então, ele, aos 70 anos, fez o seu doutorado em antropologia, aqui na USP. Então, o PhD dele foi feito aqui na USP, numa tese de antropologia, falando da história do homem. E eu tive o privilégio de viajar com meu pai para Paris, onde começou a Escola de Ciências Humanas. Aliás, toda a USP aqui de São Paulo, ela é decalcada da Universidade Francesa, né? Engenharia que eu estudei, Escola Politécnica, é o nome da Escola Polytechnique, École Polytechnique de Paris. Então, mesma coisa lá. E ele, então, teve a chance comigo de viajarmos para conhecer lá o Museu do Homem, Musée de l'Homme, antropologia. Não estou falando de religião. E sabe qual que era a exposição que tinha lá no Musée de l'Homme, em Paris, quando nós fomos visitar? Já vai mais de 10 anos isso aí. Quase 20 anos.
todos nós viemos de um só. Era a tese. Todos os homens, negros, brancos, amarelos, vermelhos, como a gente fala dos índios, descendemos de um só ancestral único. Cabelos pichain, loiros, albinos, olhos claros, olhos escuros, olhos puxados, todos viemos de um só. E este um só, Planalto Indo-Europeu, que é aquela região ali onde pousou a arca. Então nós temos muitas evidências de que essa história foi crescendo a partir do momento em que os filhos de Noé vão se espalhando pela terra. Temos aqui em específico, no capítulo 10, a geração de Noé e seus filhos, e onde? No capítulo 11, as gerações de Sem, os semitas, que dão origem, inclusive, ao povo judeu, a origem semítica. Então, quando você vê essas gerações, no capítulo 11, eles saem lá de Sem e chegam até Abraão. Arfaxade, a mesma coisa. 2 anos e viveu mais 500. Selá, 35 anos, mais 400. Éber, 30 anos. E assim a gente vê que aqui, num curtíssimo espaço de tempo, nasce Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Abraão, filho de Tera, que nasce ali na Mesopotâmia, em Ur, na terra dos caldeus, onde hoje ali a confluência do Tigre e Eufrates, a divisa entre o Iraque e o Irã. Então, as primeiras civilizações da história da humanidade, elas são consideradas justamente ali. Elas nascem, os sumérios, na Mesopotâmia. Então, história bíblica batendo com a história do homem moderno. Esse nosso Homo sapiens aqui, que os primeiros registros de história é datado desta época mais ou menos, por volta de 2000 antes de Cristo, 2000, 2500 antes, que nós temos evidências escritas do que aconteceu. Então, tremendo isso aqui. Você vê que é difícil realmente falar em pouco tempo tanta história. E aqui, o livro do Gênesis muda, porque do 1 até o 11, ele está falando de como que o homem aconteceu, de como saímos lá do Jardim do Éden e chegamos em Abraão. Agora começam as histórias dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E quando chegaram Jacó, nós terminamos a primeira semana. Muito a dizer, né? Lembrando que Gênesis 12 é o chamado de Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Deus abençoa Abraão. E a palavra bênção, braká ou beraká, em hebraico, significa isso, que Deus está dando a Abraão uma condição que outros não têm. E ele faz um pacto com Abraão. Ao longo desses capítulos aqui, ele faz um pacto com Abraão de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis 13. Neste pacto está a promessa de Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo, no Novo Testamento, recobra essa mensagem para lembrar aos judeus que Abraão não é só deles, não. Aliás, Abraão é o prêmio Nobel da Paz, como eu digo sempre. Porque Abraão, dele saem Isaac, o povo judeu, sai Ismael, o irmão mais velho, é o povo de todos os árabes, e dele ainda tem nós, cristãos, que temos como Abraão como patriarca. Então, judaísmo, islamismo e cristianismo olham Abraão como alguém, um personagem positivo, hein? É um prêmio Nobel da Paz. Que outro nome seria consenso nessas 3 grandes religiões atuais? Esse homem que vive naquela época ali, sai de Ur dos caldeus com seu pai ainda e vai para Arã, que hoje ali é o norte da Síria, o sul da Turquia, e de Arã ele migra para Canaã. E aí começa a história do povo judeu no que hoje, ou que depois ficou conhecida como a Terra Prometida, a terra onde Abraão peregrinou. Ele vai um pouco para o Egito, volta, ele vai lá para o lugar onde estão os filisteus, que é o rei Abimeleque, também migra ali. Então, Abraão começa uma história, e aqui eu preciso lembrar aqui no capítulo 14, essa história passa por Melquisedeque, um nome místico, né? Um rei de Salém, que ninguém sabe o que significa isso. Salém pode ser justiça,
pode ser paz, né, de Shalom, Shalem, e esse rei de Salém recebe os dízimos que Abraão recupera da guerra dos 4 reis contra 5, né? Havia um rei que predominava em todas aquelas cidades. Quando se fala rei na Bíblia, é uma cidade, né? O reino praticamente era uma cidade-estado. Então, 4 cidades tinham controle sobre 5, essas 5 incluíam Sodoma e Gomorra, Zoar, então que fica na planície ali do Mar Morto hoje, das campinas do Mar Morto. Então aquele lugar que era um lugar tremendamente fértil, tremendamente produtivo, foi o lugar que Ló, o sobrinho de Abraão, escolheu para ir, e Abraão ficou lá no meio das pedras, na parte mais para o norte de Israel. Quando ele soube que o sobrinho tinha sido preso nessa guerra dos 4 reis contra 5, ele vai atrás e ele ganha dos 4 reis, recupera todo o despojo, aí o rei de Sodoma fala, olha, fica com o dinheiro, nós queremos as almas. Rei de Sodoma, figura de Satanás. E Abraão fala, não, ninguém vai me dizer que o rei de Sodoma me enriqueceu. Mas o dízimo eu vou separar. Então ele separa o dízimo e entrega para Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, sem princípio nem fim, sem genealogia, que vai aparecer novamente em Hebreus, dizendo que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um homem muito, muito especial que aparece aqui do meio do nada em Gênesis 14. Bom, Abraão faz essa aliança e aí então aos 86 anos de idade ele dá vida a Ismael, de Agar, a sua concubina. Sara não podia ter filhos, ela dá a sua serva, que é uma concubina para Abraão, e dali nasce Ismael, e logo depois começam os problemas, porque Sara e Agar já não se entendem, e aí então, quando nasce Isaac, que é já mais lá no capítulo 21, nasce Isaac, Sara manda Agar embora, e Deus vai lá e restaura a vida de Agar e a vida de Ismael, falando, você também tem bênção. Então, cuidado você que é cristão, com uma visão assim muito pró-judaica e como se os árabes fossem inimigos. Óbvio que hoje os árabes não são cristãos, são islamitas, mas os judeus também não são cristãos. Então temos que ter uma visão muito equidistante da história. O que Deus abençoa Isaac como povo escolhido, mas ele também abençoa Ismael. E aí você pode ler todas essas bênçãos no capítulo 16, quando Ismael é salvo, e mais para frente quando ele anda. Outro detalhe importante, Abraão segue na linhagem de Isaac, mas os demais ali também estão gerando filhos. Então o Ló, sobrinho dele, que foi para Sodoma, e aconteceu toda essa confusão, quando os anjos vêm para Abraão e falam, nós vamos acabar com a história de Sodoma, ele intercede, se tiver 50 pessoas justas, vocês vão destruir a cidade? Não. Se tiver, aí vai diminuindo, até chegar a 10. Se tiver 10 justos, não. Ou seja, nem a família do Ló, com a mulher e filhos, e filhas, e seus genros ali, dava conta do recado. Então, o Ló é avisado que ele tem que fugir, e ele vai embora. É interessante aqui, quando ele fala da fuga de Ló, o anjo fala, vai para a montanha. Aí o Ló fala, escuta, não dá para ir uma cidade? E a cidade era Zoar. Aí ele vai lá para Zoar, e aí então, na sequência, está escrito aqui, que ele saiu de Zoar logo depois e foi morar numa caverna, porque ele tinha medo da cidade. Tinha medo do campo, tinha medo da cidade. Interessante essa história de Ló aqui, que é visto como uma pessoa justa, mas habitando no meio de um povo totalmente prostituído. As suas filhas, vendo que não tem homens, não tem geração, não tem continuidade, embebedam o pai, uma de cada vez, e nascem filhos de Ló com elas, e esses filhos dão origem ao povo moabita e ao povo amonita. Então você vê, aqueles povos que depois iam atrapalhar tanto Israel ao longo da sua história, desde a volta do Êxodo, vem aqui dessa situação, Moabe e Amon. Nasceu Isaac, Gênesis 22 fala aquele famoso sacrifício em que Deus fala para Abraão, vamos ver se você realmente me obedece, né? Eu quero que você vá lá para o Monte Santo, o Monte Sagrado, e faça o sacrifício do seu filho. Esse monte é o Monte Sião,
onde hoje é Jerusalém. Naquele lugar onde hoje é o templo, Abraão peregrinou para ir lá sacrificar o próprio filho a Deus. Essa história famosa em que Isaac vai andando com ele, é um adolescente, e ele pergunta: pai, vamos sacrificar. Estou vendo aqui a madeira, o fogo, as pedras do altar e o cordeiro. E ele fala: Deus proverá, meu filho. Deus proverá o cordeiro. E esse virou um dos nomes de Deus, que é o Jeová Jiré, né? Que significa Deus proverá. Vamos mais para frente ver por que nós não chamamos, o povo de Israel não chama Deus por um nome próprio. Ele usa esses alcunhas, né? O Deus provedor. Jeová Jiré, Deus que dá provisão, é muito famoso hoje, mas existe uma distorçãozinha aí. Quando eu falo Deus da provisão, Deus da promessa, cantamos isso, a gente pensa em que Deus que dá dinheiro, Deus que dá comida, Deus que nos provê de todos os bens materiais. Mas o que Abraão estava falando ali é: eu vou matar você, meu filho. E Deus tem um propósito com isso. Quando vamos lá em Hebreus, que está lá na frente, quando chegar lá e nós olharmos os heróis da fé, vai estar escrito ali que Abraão teve essa fé, teve essa coragem de crer que aquele que tinha prometido a ele, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele cria que Deus tinha o poder de trazer dos mortos a Isaac. Ou seja, Abraão não está pensando em não matar, não. Ele está pensando em obedecer, mas que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. E aqui então, por isso ele é o pai da fé. E nós entendemos a tipologia forte que tem aqui de Abraão e Isaac como Deus e Jesus. Isaac, o cordeiro imaculado, morto pelo seu pai, morto para nos salvar, morto para abençoar todas as famílias da terra. Uma tremenda história contada aqui em Gênesis de como Deus está provendo, o Deus da provisão, Jeová Jiré, para a sua vida, para a minha vida, condições de bênção. A bênção de Abraão. Para finalizar, vem aqui Isaac cresce, casa com Rebeca, tem 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos. Nascem gêmeos, mas o Jacó nasce segurando o calcanhar de Esaú, então ele é chamado de Jacó, o suplantador, e ele logo se mostra alguém que está antenado, que está conectado. E quando tem a oportunidade, ele compra a primogenitura de Esaú, que era o mais velho, e tinha o direito de nascença de receber a primogenitura. O Esaú vende por um prato de lentilhas. Eu sempre achei que devia ser uma coisa maravilhosa, né? Afinal de contas, o cara vendeu a primogenitura. Quando eu fui para Israel e entendi lá o que é um prato de lentilhas, fiquei pensando, meu amigo, o que o Esaú fez, hein? O que a fome faz com alguém? E ele vendeu aquilo que era tão precioso, imaginando que ia dar um jeitinho. Só que na hora de dar o jeitinho, a mãe dele deu um jeitinho melhor ainda. Ela chamou Jacó e falou: olha, você vai lá, finge que é seu irmão e recebe a bênção. Então ele coloca as roupas de Esaú, ele coloca os pelos na pele para poder parecer que era peludo, porque Esaú era todo peludo e vermelho. Aliás, Edom é o nome dele. De Esaú vem os edomitas, e esse Edom vem de vermelho, de cor de terra. E aí então, Isaac cego, velho, abençoa Jacó. E aí chega Esaú com o seu prato de caça preparado. Pai, vim receber a bênção. Quem é você? Eu sou Esaú. Então o teu irmão nos enganou e ele já recebeu a bênção. E Esaú entra em choque e fala: pai, não sobrou nada para mim. Ele falou: tudo que eu tinha, eu já abençoei. Bom, quem me conhece já ouviu falar bastante dessa história, eu quero repetir aqui, porque essa questão da bênção é como eu quero terminar essa nossa primeira semana de leitura da Bíblia, porque ela vai permear na história de Isaac. Essa questão da bênção fez com que Esaú quisesse matar o irmão. E ele tem que fugir. E então os pais abençoam Jacó na viagem de volta para a Mesopotâmia, de volta para Ur da Caldeia, onde estava lá o irmão da mãe, o Labão, que tinha como filha Lia e Raquel. Então Jacó peregrina. E na hora que ele está peregrinando de volta para a família que ele nunca tinha visto, ele adormece e tem um sonho da escada de Jacó.
E Deus fala, eu sou o Deus de Abraão e Isaque, eu vou ser o seu Deus. Se você me adorar, se você me servir, eu vou ser seu Deus e você vai cumprir a bênção que eu dei ao seu avô. E o Jacó responde como um bom judeu, ok, legal, todas as famílias da terra, o futuro maravilhoso, mas é o seguinte, ó, se o Senhor me abençoar nessa viagem, se eu voltar vivo, se eu prosperar e crescer, eu prometo que eu dou o dízimo. Parece muito cristão de hoje, né, que Deus promete algo eterno e você fala, olha, o meu em espécie, se puder aqui, nos próximos 30, 20, 40 anos de vida, que eu enriqueça aqui na terra, eu garanto o dízimo. Jacó não tinha noção do tamanho da promessa que Deus estava na vida dele. Ele tinha que gastar um tempão, que é a semana que vem, para voltar de lá, se transformado em Israel e não mais em Jacó. Mas o que eu quero terminar dizendo, esta bênção, a bênção de Deus, é algo que você não pode perder. Deus abençoou, Ele é o doador das bênçãos. E se você não pegar e não reter, você vai perder, como Esaú perdeu. Bênção não é desejo. Bênção não é vontade. Se fosse desejo, Isaque teria abençoado Esaú, porque ele veio para isso. Foi enganado. E Esaú pergunta, pai, não sobrou nenhuma bênção? E ele falou, tudo que eu podia abençoar, eu já abençoei seu irmão. Então, como eu digo sempre, a bênção é contábil. A bênção é algo que você tem e dá. E na hora que você dá, fica sem e a pessoa recebe. Bom, Deus é o galardoador, Deus é o criador das bênçãos. Deus te abençoa. O que você faz com a bênção que Deus te dá? Você retém ou você vende por qualquer prato de lentilhas de um esperto que aparece na tua frente? Por que as coisas não acontecem na sua vida? Como que você retém essa bênção? E como que você a multiplica para poder dar para os outros? Porque você guarda, transforma, e aí quando chega o momento, você transborda. Ser um canal de bênçãos e não uma represa de bênçãos. Deus quer abençoar a sua vida. Deus tem abençoar a sua vida. Entender a palavra, ler essas coisas, aprofundar nesse conhecimento, vai te trazer prosperidade. Então, não desista. Essa é apenas a primeira semana. Temos mais 51 semanas de palavra de Deus para que a sua vida hoje seja transformada por aquilo que aconteceu há 4.000 anos atrás, como a história que nós vemos hoje. Nós paramos em Gênesis capítulo 28, que era quando Jacó tinha levado a primogenitura de Esaú e ele descobre e jura que ia morrer. Jacó então foge para a casa do seu tio, do irmão de Rebeca, Labão, em Harã. Capítulo 29 conta essa história de Jacó chegando ao poço em Harã. Harã, norte de Israel, onde hoje está lá a Síria, lá para a Turquia, era o lugar de onde, tempos atrás, Abraão e Naor tinham peregrinado desde Ur, na Caldeia, olhando para vocês aqui, né? Ur, que fica na Mesopotâmia, viajando até Harã, no norte de Israel. Foi lá em Harã que Deus falou com Abraão, a promessa em Gênesis 13, de que dele seria feita uma grande nação. Então, sai da tua casa, da tua parentela e pela fé, aconteceu em Harã. Bem, Jacó está voltando a esse lugar onde ficaram lá os parentes. Nunca tinha visto. Então ele chega perto, Raquel vem recepcioná-lo. Raquel é a filha mais nova de Labão, o seu tio, e ele se apaixona por Raquel. E aí a história é conhecida, ele fica ali e se compromete a trabalhar 7 anos para poder casar com a Raquel. E depois de 7 anos de trabalho, de espera e de expectativa, na festa de casamento, ele é enganado por Labão, e a Labão então dá a sua filha mais velha, chamada Lia, ou Leia, que tinha um problema nos olhos, né? Os olhos dela podiam ser maiores, grandes, né? Como a Bíblia fala, olhos tenros, né? Mas outras traduções dizem olhos de vaca, né? Grandes. Então ela não causava uma boa impressão física. Devia ter muitos e muitos problemas por isso. E o Labão, seu pai, colocou a filha mais velha
e disse para Jacó, olha, aqui o costume é esse, primeiro casa a mais velha, depois casa a mais nova, né? Imagina se essa moda pega hoje aqui, né? Vocês que são filhos não primogênitos. Primeiro o mais velho, depois vai na sequência. E o Jacó então se comprometeu a trabalhar por mais 7 anos para poder casar com Raquel. É uma história de amor famosa, uma das mais poderosas, e eu faço essa pergunta e todo mundo erra. Vamos ver se você vai acertar a resposta aqui. Quantos anos Jacó trabalhou até poder finalmente casar com Raquel? Minutinhos, minutinhos, minutinhos. Se você respondeu 14, errou. Então, vai lendo aí nessa semana e veja que está escrito lá quanto tempo Jacó trabalhou até conseguir realmente, efetivamente, casar com Raquel. Na próxima aula eu vou perguntar aí quem acertou, quem tem a resposta certa para essa pergunta. Também faço sempre uma brincadeira aqui. Esse texto mostra que Jacó era analfabeto, porque está escrito que ele amava Raquel e não lia. Então, não é o seu caso, né? Mas, brincadeiras à parte aqui, com esse capítulo 29, essas histórias dos casamentos de Jacó se completam e começa uma corrida pelos filhos. Algo também para nós hoje é estranho, né? Um homem com 12 filhos e ainda por cima as mulheres, Lia e Raquel, irmãs, disputando para ver quem tinha mais filho. Naquela sociedade, um filho varão era uma questão de riqueza, era um braço para trabalhar, era uma força para defender o clã, eram tribos nômades que estavam ali pastoreando os rebanhos, buscando lugares de águas tranquilas, de pastos verdejantes, como Davi falou. Então, eles eram móveis no lugar, né? Eles estavam peregrinando pela terra. Então, filhos, homens eram importantes na segurança, eram importantes no crescimento e na prosperidade da própria família. Então, era um valor que hoje nós não temos aqui. Hoje, ao contrário, parece que ter filhos é custo. Então, os casais evitam. Mas Raquel e Lia começaram uma batalha pelos filhos. Logo de cara, Lia teve 4 filhos. Rubem, Simeão, Levi e Judá. E ela estava muito feliz com isso porque Raquel não conseguia ter filhos. Ela era estéril. E aí, então, Raquel, vendo isso, pegou uma serva dela, chamada Bila, e falou, bom, ela fez uma frase famosa que disse, dá-me filhos, senão eu morro, né? E Jacó falou, como que eu posso fazer isso para você? Quem sou eu para abrir a madre e fechar a madre? Quem sou eu para gerar a minha parte estou fazendo. E aí então ela pensou, vou colocar a minha serva, Bila, e quando essa criança nascer, vai nascer no meu colo aqui e vai ser como se fosse meu filho. Mesma história que Sara tinha pensado com Abraão, quando ela não podia ter filhos, e deu a sua concubina Agar para que nascesse Ismael. Bom, aqui nasceram de Bila, Dan e Naftali. E aí, continuando a corrida, quando Lia viu que ela mesma não engravidava mais, fez a mesma coisa. Bom, eu também tenho uma serva aqui, posso também dar para você, que era a Zilpa. Nasceram mais 2, Gade e Azer. E aí, então, veio uma história interessante, né? Já estamos no número 8 aqui, 8 filhos. Rubem, que era o mais velho, já devia ter 8 filhos, devia ter pelo menos uns 10 anos de idade. Ele está passeando pelo campo e colhe mandrágoras. Não sei se você sabe, mas a mandrágora é uma planta alucinógena. Então ele pegou aquelas flores de mandrágoras e trouxe, e a Raquel viu e falou, poxa, dá para mim. E aí então a Lia falou, já não é suficiente você arrancar o marido de mim, afinal ela é a primeira mulher do Jacó, ainda quer também tirar as mandrágoras do meu filho? Aí a Raquel, lembrando que eram irmãs, ela falou, olha, vamos fazer um trato aqui. Você me dá essas mandrágoras e eu deixo você dormir com o Jacó essa noite. Porque, obviamente, o coração de Jacó estava com Raquel. A mulher que ele amou desde o princípio,
aquele que ele queria ficar junto, era Raquel. E a Lia era desprezada nessa história. Então chegou de noite, aquilo que hoje em dia não faria nenhum sentido, né? A Lia chega para Jacó e fala, olha, hoje você vai dormir comigo, porque eu já comprei aqui. As mandrágoras do Rubem eu dei para Raquel, e agora eu vou dormir com você. E ela engravidou aquela noite, e ficou muito feliz, porque falou, Deus está me olhando, cada um desses 12 filhos tem um significado, e é bom que você anote e perceba o que significa cada nome. Ela consegue aqui gerar a Issacar. Issacar. Deus me tem dado o meu galardão. Issacar. Na sequência, ela teve mais um outro filho e o chamou de Zebulon. 10 filhos. 10 filhos. E nessa hora, Deus abre a madre de Raquel e ela então tem José, o 11º filho, o famoso José, filho preferido de Jacó. Bom, nessa altura do campeonato, Jacó tem 11 filhos, está lá próspero, está trabalhando lá, já pagou seus 14 anos com Labão, então ele faz um pacto com Labão. Capítulo 31. Ele faz um pacto com Labão. Eu quero voltar para a terra de onde eu vim. E o Labão falou, bom, olha, trabalha mais um pouco aqui e agora você vai trabalhar para você, não para mim. Então eles fizeram aquela história famosa das varas listradas. O Labão falou, olha, todo o gado, todas as ovelhas, todos os bodes que nascerem malhados, forem brancos, são seus. E os outros que são brancos serão meus. Que, geneticamente falando, é a maioria, né? A maioria das ovelhas são branquinhas, algumas são malhadas. Mas o Jacó fez uma experiência genética lá. Ele colocou umas varas listradas, ele cortou, lascou as varas, fez com que elas fossem listradas e colocou diante do gado no lugar onde eles bebiam, nas gameleiras ali. Então, quando o gado ia beber, as ovelhas iam beber água, olhavam para aquelas varas e geravam filhos ou crias que eram listradas, salpicadas ou malhadas. E aí, então, isto foi uma estratégia que Deus deu para Jacó. Um anjo apareceu para falar para ele, faz isso. Interessante essa analogia, porque você pode trabalhar na regra do jogo sempre enriquecer o chefe. Mas tem momentos em que você pode ser beneficiado. Costumava dizer na minha época de CLT, né, quando eu trabalhava no banco, eu dizia para o meu chefe, que era meu amigo, então não falava isso com nenhum tom de agressão, né? Mas eu dizia, olha, mais o seu salário depende de mim do que o meu salário depende de você. Porque se você é um cristão, você está no lugar para abençoar. Você está no lugar para influenciar. Você está no lugar para prosperar. E se Deus prosperar a sua vida, vai prosperar quem está acima de você também. Então eu falo, olha por mim aí, porque se Deus me abençoa, vai abençoar você. E foi, aliás, o que aconteceu, viu? A maior resultado na história lá do banco, o grande bônus que todos levaram, aconteceu na minha área, porque Deus falou comigo ali. E todos foram abençoados. Você também pode ter essa mesma experiência. Um anjo aparece e te dá uma estratégia daquilo que você tem que fazer, de como você deve se comportar. Jacó foi próspero e prosperado pela sua aliança com Deus e não apenas pela sua capacidade de trabalho. Bom, esse é o capítulo 31, né? Ele faz esse trato, vai crescendo, e aí então todo mundo fica nervoso com ele, né? Os pastores de Labão não gostam, e ele então foge, vai embora, porque ele percebe que os olhos, o olhar do sogro em relação a ele já não era o mesmo, envolveu dinheiro, envolveu complicação financeira, ele tinha feito tudo certinho, mas o outro esperava uma coisa que não aconteceu. Então o zum nos empregados e o olhar de Labão era que Jacó tinha enriquecido às custas dele. Então ele vai embora com as suas filhas e Labão vai atrás dele. O que não se sabia é que a Raquel pegou uns ídolos lá do pai e escondeu na bagagem. E o Labão pegou os seus irmãos e saiu atrás do Jacó, fugitivo,
e o alcançou 7 dias depois. O alcançou na montanha de Gileade. Esse texto é importante salientar, porque no momento Labão estava com raiva, estava com ira e estava achando que Jacó tinha feito de propósito para lesá-lo, roubá-lo. Então veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Então, toda aquela ira, Deus aplacou no coração de Labão. E aí quando ele pergunta, por que você fugiu ocultamente, se esquivou de mim e não me fizesse saber para que eu te enviasse com alegria, com cântico, com tamboril, com harpa? Também nem me deixou me despedir dos meus netos. Você agiu de uma maneira louca. E aí ele fala no versículo 29 do capítulo 31, poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Olha que passagem poderosa isso aqui. Primeiro, Labão está dizendo, o Deus de vosso pai. Ou seja, ele sabia que aqueles negócios de Jeová era um assunto de Isaac, não era um assunto dele. Não era nem o Deus que ele servia. Mas Deus apareceu e falou, ó, não faça mal por o Jacó. Então ele refreou. Essa é a importância de um filho de Deus. Essa é a importância de uma bênção, que é aquela que nós vimos na aula anterior, que Deus falou e fez o pacto com Jacó em Betel, a escada de Jacó. Essa é a importância de você ser um cristão, que quando tiver numa situação de dificuldade, o seu adversário, aquele que está lutando para te encontrar e te destruir, ele vai ser refreado por Deus, e não apenas por você, não apenas pela tua força. Bom, continuando aqui, no capítulo 32, Esaú volta a se encontrar com Jacó. É um encontro que ele tinha muito medo, né? Mas eles se abraçam, se reúnem, tudo dá certo. Jacó também luta com o anjo, e aí é um fato muito importante na história. Ele luta com o anjo e o anjo muda o nome dele. Muda o nome dele para Israel. Então daí surge esse nome do país, né? Israel, e as 12 tribos de Israel são, de uma certa forma, vamos ver aqui, os 12 filhos de Jacó. Bom, continuando, tem muita coisa aqui, esse é um texto muito cheio de história, né? Jacó levanta um altar ao Deus Israel pela primeira vez, então aparece em Gênesis 33 a primeira menção de um altar feito em Siquém, o lugar onde Jacó foi morar, né? E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Israel, Jacó. Então, pela primeira vez aparece essa frase tão comum na Bíblia, o Deus de Israel, lá em Siquém. Vamos ver que isso aí é importante, porque quando continua a história, os filhos dele vão crescendo, ele tem uma filha chamada Diná, que se enamora lá do pessoal de Siquém, do filho do próprio Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra. E o Amor, ele vai lá e faz o Amor com H, ele faz amor sem H com a Diná. Ou seja, ele deflorou a Diná, se deitou com ele. Quando os irmãos ficaram sabendo, eles queriam vingança. Só que o Amor, ele tinha se apaixonado pela Diná. Esse negócio de gostar de mulher judia é complicado, porque elas são bonitas. E aí, então, os irmãos fazem um trato com ele. Falam, olha, você pode ficar com a nossa irmã, mas é o seguinte, você vai ter que virar judeu. Então, todo mundo aí na cidade vai ter que se circuncidar, que é o hábito dos judeus, circuncisão dado a Abraão. E eles concordaram, o Amor convenceu todo mundo a fazer isso, e quando agora a circuncisão de uma criança que nasceu, já é um negócio complicado naquela época, que era feita com uma faca de pedra, né? Cortar o prepúcio, um corte de uma ligação no órgão genital masculino ali. Então, quando isso acontecia, era muita dor. Num adulto, então, profunda dor. Então, estava toda a cidade lá, os homens doloridos da circuncisão, quando Simeão e Levi entram e matam a todos eles. História forte, história de guerra aqui. No capítulo 35, Jacó levanta um altar em Betel, tem as descendentes de Esaú no capítulo 36, e o que eu queria falar com vocês aqui, no capítulo 37, começa a história
de Jacó, de José no Egito. História muito conhecida, não preciso contar para vocês, né? José é vendido pelos irmãos para uma caravana de midianitas, estava passando. Eles pensaram em matar o José, aí, confabulando ali, resolvem que em vez de matar, era melhor vender, né? Para que ele não... O Rubem se interpõe, né? Convencendo os irmãos a não matarem o seu próprio irmão, mas vendê-lo como um escravo e se livrar dele e dizer para o pai que, com aquela túnica maravilhosa que ele tinha, a roupa preferida, que ele tinha encontrado aquela túnica e que, portanto, provavelmente uma besta fera do campo o havia matado. Bom, o Jacó acredita nessa história, o José vai para o Egito, ele ia como escravo trabalhar na casa de um general chamado Potifar, ele cresce com a excelência que ele tinha, vira o primeiro da casa, a esposa de Potifar se atrai por ele, homem judeu também é bonito pelo visto, e aí então ele se recusa e ele então arma um complô dizendo que ele havia tentado seduzi-la, inverte a situação. O Potifar acredita na mulher, José vai para a prisão. Na prisão ele interpreta sonho de um padeiro e de um copeiro do faraó, dizendo que um havia de morrer, o outro havia de ser restaurado a sua posição, e ele pede para o copeiro, quando você voltar a ser o copeiro do faraó, lembra-te de mim. Preciso explicar aqui, copeiro não é uma função de arrumar os copos. O copeiro é um cargo de confiança, é a pessoa que está vistoriando toda a alimentação do faraó para que ninguém envenene. Então é uma pessoa que o faraó tem que confiar muito de que aquilo que ele vai servir, aquilo que ele vai beber, que ele vai comer, está com controle de qualidade. Então é um segurança, uma pessoa de grande influência sobre o faraó. E o copeiro esqueceu. 2 anos se passaram e José na prisão. Aí o faraó tem aquele famoso sonho das vacas gordas, das vacas magras, e quando ele não sabe o que fazer, o copeiro lembra do José, o intérprete dos sonhos. Nós vamos fazer essa aplicação aqui já já, né? José é chamado, interpreta o sonho, acerta a interpretação, e aí o faraó fica perguntando, né? Puxa, e não só fala a interpretação, como dá uma solução. 7 anos de vacas gordas, vamos guardar em Círios, construir galpões, Círios, armazéns e guardar essa riqueza. E aí, paulatinamente consumindo nos 7 anos de vacas magras. E o faraó pensa, quem que eu vou achar que é como esse homem, que interpreta o sonho de Deus e também dá uma solução de como aplicar o sonho. Essa frase é muito importante na vida de nós como cristãos, né? A frase exata do faraó aqui, eu vou ler para vocês, né? Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Isso disse o faraó aos seus servos. Está falando, aqui no Egito, tem alguém como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse o faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. O faraó então tira o anel, dá para José e ele começa um projeto de restauração. Ele salvou o Egito. Até hoje se encontram ainda ruínas e sítios arqueológicos onde eles descobriram silos enterrados no chão. Não era um prédio que era construído como a gente tem hoje, silos que armazenam grãos, mas era um buraco feito onde eles colocavam ali os grãos e tinha um sistema engenhoso de retirada. Ele conseguia tirar o grão que estava lá no fundo por um poço lateral, em vez de tirar o de cima, para não estragar. Então ele estava sempre pegando o mais antigo. Até hoje se descobre isso aí, provavelmente naquela época, nós estamos falando por volta de 1500 a.C. José no Egito. Os irmãos, vem a fome, os irmãos vão buscar comida, José os reconhece, eles não reconhecem José, com as roupas, com as pinturas, com o estilo já de um egípcio. E aí então José cria aquele estratagema, acusar os irmãos de estarem roubando as coisas dele e exigindo que ficasse ali um de refém até que viesse o irmão mais novo, Benjamim, para com eles. Então Judá fica de refém ali, os filhos voltam para casa,
avisam Jacó que o faraó lá, que José, o governador do Egito, tinha exigido a presença de Benjamim. Jacó fala, já perdi José, se eu perder Benjamim eu estou perdido também. Não, não, não e não. Só que a fome não passou, as coisas não melhoraram, passou mais um ano, e aí os irmãos falam, pai, nós precisamos voltar lá, não podemos voltar sem o Benjamim. Então eles convencem José com a dor no coração de levar o Benjamim. Quando ele chega, outro estratagema do José, que ele fala, acusa o Benjamim de ter roubado a copa dele ali. Quando os irmãos percebem que José, o governador, ia ficar com Benjamim preso, aí o Judá fala, olha, mata-me a mim, mas não faça isso com o meu pai. Nosso pai está velhinho. Nós tínhamos um irmão que era o irmão preferido e ele morreu há muitos anos atrás. Só sobrou Benjamim. Se ele não volta, meu pai morre. Eu prefiro morrer. Aí a Bíblia fala que nessa hora o José não se aguentou. Ele saiu dali para chorar, chorar, chorar e voltar e se revelar como sendo aquele irmão que havia sido morto. Quando os irmãos percebem que é José, o príncipe do Egito, o governador-geral do Egito, pavor em todos eles. E essa é a palavra que eu queria deixar com vocês aqui, mais importante dessa lição. José fala, não foram vocês que fizeram isso comigo. Não foram vocês que inventaram essa história de me vender para o Egito para que eu estivesse aqui hoje. Foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem fez isso para que hoje eu pudesse salvar não só a vida de vocês, como a do nosso Pai. Vai vir todo mundo para cá e eu vou cuidar de todo mundo. Ninguém vai passar fome porque ainda tem muita fome pela frente. O que eu quero dizer isso para você? Quero que você pense a maturidade que José teve de entender o propósito de Deus na vida dele. Para que você também possa pensar no propósito de Deus na sua vida. Porque afinal de contas, se José tivesse ficado lá com Jacó, ele seria o preferido filho do pai, sempre menosprezado, odiado e perseguido pelos irmãos. Quando morresse Jacó, como seria? Se ele tivesse prosperado na casa de Potifar, ele seria um grande servo de um general egípcio, a maior nação daquele mundo. Poderia dizer que ele fez a América. Assim como nós aqui na América Latina tem esse sonho de morar nos Estados Unidos, de suceder, de fazer a América, o José podia falar, olha, eu vim aqui como imigrante, eu comecei de baixo, eu não tinha nada, eu era um escravo, olha onde eu estou hoje. Que posição de destaque aqui como o ajudante de um dos principais generais. O José era excelente no que ele fazia, ele crescia onde ele estava. Mas ele teria parado aí. Pior ainda, se o José tivesse murmurado por estar na prisão, ele teria perdido a oportunidade da vida dele, ele teria se afastado de Deus. Como é que um Deus permite que tanta desgraça aconteça na vida de alguém? Mas era na prisão que José ia encontrar o copeiro. Plano de Deus para a vida dele e para a salvação de todos, como ele falou. Se aquele copeiro tivesse sido lembrado, ou tivesse se lembrado de José no dia seguinte, José seria auxiliar de copeiro do faraó. E de novo estaria feliz com o seu resultado. Mas porque ele esqueceu, ele se tornou o segundo maior homem do Egito, apenas abaixo do próprio faraó, quando sentado no trono, como nós lemos aqui. Então veja o propósito de Deus quando você tem paciência e perseverança para esperar chegar no final e não se contentar com o que já conquistou no meio do caminho ou sair batendo o pé porque nada está acontecendo. Leia essa história com atenção. Segunda coisa que eu quero que você leia com muita atenção é o fato de que José tinha uma estratégia de crescimento. Ele não apenas guardou os 7 anos. Quanto que você guarda? Qual a percentual que você gasta? Porque é muito fácil consumir na prosperidade. Sobrando milho, superprodução. Milho não, que milho é latino-americano, né? Trigo. Sobrando trigo, superprodução de alimentos, a tendência nossa é de desperdiçar. O José foi controlado, foi metódico e ele sabia quanto guardar. Quando veio a necessidade
E isso aqui no capítulo 46, né? Gênesis 46, ele vai criando uma riqueza que no primeiro ano todos vêm comprar da mão dele. Ele ganha o dinheiro de uma safra com preço muito alto, porque não tinha alimento, o Egito tinha, vendeu caro. Então ele se enriquece com o dinheiro de todos. Aí no ano seguinte as pessoas não têm mais dinheiro. Capítulo 47, versículo 18. Acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: não ocultaremos ao meu senhor o dinheiro acabado. Meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa ficou. Então ele entra na posse do gado de todo o povo. Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo do faraó. Então ele fez uma aquisição imobiliária. Ele foi comprando fazendas e terras que eram caríssimas, mas estavam no baixo valor, porque ele tinha guardado na alta. Grande estratégia financeira aqui. E aí então, no final, as pessoas se venderam como vida. Eles se tornaram escravos. Então José se tornou o segundo homem mais rico de todo o Egito, abaixo do faraó, nessa estratégia que ele foi crescendo. Pense você na estratégia de Deus na sua vida. Muito bem, o Gênesis termina com a morte de Jacó, lembrando que antes de morrer, ele abençoa. Eu queria que você lesse com atenção essa bênção de Jacó, no capítulo 49, porque Jacó foi aquele que recebeu a bênção que era do Esaú. Quando chegou a vez dele abençoar, ele abençoou os 12 filhos. Para cada um deles ele tem uma palavra do que ia acontecer. Os 12. E ainda em José faz o split ali com Manassés e Efraim, os dois filhos do próprio José. Então, é interessante ler a bênção que é dada por Israel a cada uma das tribos, que é mais ou menos o que ia acontecer com a vocação de cada um daqueles estados que iam compor o reino de Israel. Depois ele mesmo morre, né? E no capítulo 50 morre o José.